Olá, meu nome é Laine Milene Caraminã, sou doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, do estado do Paraná, e hoje, juntamente com a professora doutora Juliana de Paula Silva, escrevemos esse trabalho no 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá do dia 12 ao dia 14 de novembro de 2025. A nossa pesquisa ela tem como título a relação entre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos na pesquisa brasileira. De início, nós dividimos essa pesquisa em introdução e objetivos, a metodologia de revisão, os resultados e as discussões e as contribuições e as considerações finais. E dessa forma, nós tivemos, então, na introdução e o objetivo da pesquisa, o contexto da geodiversidade. Então, trabalhando aí com essa relação entre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos, fica muito claro conceituar o que é a geodiversidade. Ela é entendida, então, e definida como a diversidade dos elementos abióticos da natureza. E a geodiversidade hoje, atualmente, ela tem ganhado bastante destaque nas discussões científicas nacionais e internacionais. E existe uma necessidade muito grande de relacionar a geodiversidade com os serviços ecossistêmicos, levando então a entender que os serviços ecossistêmicos eles são aqueles serviços fornecidos pelos, pelos elementos da geodiversidade para a sociedade. E isso é bastante interessante porque ainda assim, a partir das diversas pesquisas que a gente tem, ao longo dos anos, desses últimos anos inclusive, a necessidade de compreender como esses elementos da natureza, principalmente os elementos abióticos, os seres não vivos, eles são importantes para o fornecimento desses serviços ecossistêmicos à sociedade. Sabendo disso e dessa necessidade de compreensão, o objetivo principal dessa pesquisa foi analisar criticamente as contribuições da produção científica brasileira sobre a relação entre a geodiversidade e esses serviços ecossistêmicos abióticos. E isso acontece geralmente em função da relevância científica. Por quê? Porque nós temos muitos trabalhos acadêmicos, científicos, que fazem a relação da biodiversidade com os serviços ecossistêmicos, mas dentro da relação entre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos abióticos, a gente precisa muito ainda avançar nesse sentido. Sabendo disso, então nós tivemos a possibilidade de fazer esse levantamento para as pesquisas brasileiras que foram realizadas. E a nossa metodologia de pesquisa, ela foi aplicada utilizando então o Google Acadêmico, E no Google Acadêmico nós colocamos aí palavras-chave como geodiversidade e serviços ecossistêmicos. E os nossos critérios de avaliação foram principalmente a presença dessas duas palavras, uma composta aí, os serviços ecossistêmicos, no título das pesquisas. Então, dentre as diversas pesquisas que surgiram nesse critério de seleção, nós selecionamos então principalmente 12 trabalhos científicos que foram de acordo com esses critérios. Então, nós também consideramos nessas análises a autoria, as publicações que eram nacionais, a localização, os objetivos desses elementos da geodiversidade e os encaminhamentos metodológicos, porque a gente queria entender como que as pesquisas brasileiras elas estavam relacionando a geodiversidade com os serviços ecossistêmicos.
Nesse sentido, então, já passando para os resultados dos estudos, a gente conseguiu, dentro dessa perspectiva, encontrar 12 pesquisas que elas estavam de acordo com os critérios selecionados. E essas pesquisas elas surgem principalmente a partir do ano de 2016. Então, principalmente em 9 anos de análise, né? E a quantidade dessas publicações. Então, 2016 nós tivemos 2 publicações, 2017 nenhuma, 2018 3 publicações, que inclusive foi o ano que mais tivemos, né, pesquisas que atenderam aos critérios selecionados, né, da metodologia. 2019 com 2 pesquisas, 2020 com uma, 21 e 22 nenhuma pesquisa, 2023 e 2024 também com 2 pesquisas respectivamente. E o que essas pesquisas então selecionadas vão nos mostrar? Então aqui só para desenvolver e mostrar para vocês como foram, né, escolhidas essas pesquisas e quais foram as pesquisas. Então, nós temos nesse quadro a autoria, o tipo da pesquisa e a localização no Brasil. Então, dentro dessas localizações, dessas pesquisas escolhidas, nós tivemos o desenvolvimento em 7 estados, alguns estados foram repetidos, né? Tivemos artigos em periódicos, capítulo de livro, anais de evento, dissertação de mestrado e assim por diante. E é bem interessante pensar essas pesquisas, por quê? Porque essa distribuição que acontece em 7 estados brasileiros tem relação também com os locais aonde foram desenvolvidas, principalmente os programas de pós-graduação. Então, isso mostra que os programas, os pesquisadores estão distribuídos ao longo do território brasileiro e eles estão avançando nessa perspectiva de relação entre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Sabendo disso também, esses resultados e discussões, eles mostram o propósito geral dessas pesquisas. Então, todas as pesquisas elas convergem em um objetivo comum, que é evidenciar a importância dos serviços ecossistêmicos abióticos fornecidos pela geodiversidade. Além disso, é mostrar para a sociedade científica e para a sociedade de maneira geral que a geodiversidade é importante para nós e que ela fornece muito dos serviços ecossistêmicos que a gente utiliza hoje em dia, né? E essas pesquisas também analisadas, elas buscam integrar a geodiversidade às discussões científicas, com relevância equivalente à biodiversidade. Isso acontece por quê? Porque na sociedade em geral, o termo biodiversidade ele é muito conhecido, né? E isso vem sendo estimulado desde as décadas anteriores. Já a geodiversidade é um tema pouco conhecido pela sociedade de maneira geral. Então, o desenvolvimento dessas pesquisas são importantes nesse sentido, mostrar para a sociedade que, além da biodiversidade, da diversidade de vida que existe, fornecido pela natureza, a diversidade de elementos não bióticos, não vivos, também é importante e serve para a nossa sociedade de maneira geral. Então, nós tivemos aí, dessas 12 pesquisas analisadas, 11 iniciaram com essa revisão bibliográfica, e com ênfase nessa fundamentação teórica, buscando compreender os conceitos de geodiversidade, a relação com os serviços ecossistêmicos, o suporte dos elementos abióticos à biodiversidade. Então, nós vivemos hoje nessa sociedade, em que deve priorizar a geodiversidade como um suporte para o desenvolvimento das demais relações que existem entre elas, inclusive da biodiversidade. Sabendo disso, os principais resultados de discussões, então busca aí as referências teóricas, essas referências se baseiam principalmente em Gray, 2013, que é um livro muito
bacana e serve de suporte aí para o desenvolvimento das pesquisas, né, que fala sobre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos de maneira global. Outras referências também utilizadas mostram a avaliação quantitativa via a inventariação da geodiversidade no território brasileiro. Também mostram como as metodologias brasileiras podem ser amplamente utilizadas, né? E eles relacionam esses trabalhos com classificações internacionais, como o CICES e a avaliação ecossistêmica do milênio, que também é muito citada. A aplicabilidade dessas pesquisas que foram realizadas, elas foram, né, contempladas em diferentes ambientes. Mostra a importância da geodiversidade não só em um único ambiente, né? Por exemplo, em manguezais, por exemplo, em áreas com relevos, geologia, clima diferente, né? E também traz essa importância da geodiversidade como critério central na sustentabilidade de ecossistemas costeiros e outros biomas do Brasil. Sabendo disso, a diversidade metodológica encontrada também foi bastante relevante, traz os valores da geodiversidade que já foram amplamente divulgados por Gray, a importância dos trabalhos de campo, né, para a identificação dos elementos abióticos e dos serviços ecossistêmicos associados. E além disso, né, as relações aí com outras áreas, como unidades de conservação, regiões costeiras e assim por diante. As limitações encontradas diz respeito às escalas de trabalho, né? Geralmente as escalas de trabalho estão relacionadas com áreas locais e a importância da geodiversidade para locais de interesse geológico. E aí tem várias pesquisas selecionadas que vão trazer a importância dessa integração entre os aspectos geológicos, culturais e educacionais. Além disso, a geodiversidade também busca, né, a relação do geoturismo e os roteiros educativos, considerando aí a parte do conhecimento e da cultura a partir dos elementos abióticos. Bem interessante. Sabendo disso, as recomendações e perspectivas para ir finalizando, a gente diz respeito aí principalmente à necessidade de aprimorar as metodologias de levantamento da geodiversidade, adaptar ferramentas às especificidades territoriais do Brasil e reduzir a subjetividade e adotar critérios objetivos. Por quê? Porque é necessário, né, a ampla divulgação e a ampla aplicação no território brasileiro e em outras áreas também. E nós precisamos avançar dentro dessa necessidade de aplicação, já que queremos que a geodiversidade seja introduzida, né, e reconhecida na nossa sociedade. Além disso, temos o desenvolvimento de procedimentos padronizados e acessíveis para uso, tanto por instituições públicas, privadas e a sociedade civil. Tudo visando o desenvolvimento sustentável, né, a minimização aí dos eventos, né, extremos e também dos desastres naturais. Então, tudo isso pensando aí para o bem da nossa sociedade. Considerações finais, tivemos então, né, as contribuições teóricas e metodológicas que já foram faladas e a importância dessas implicações sociais e ambientais. Então, potencial de fornecimento das políticas públicas voltada à sustentabilidade, à conservação dos elementos abióticos da natureza, né, promovendo uma gestão ambiental mais efetiva, fornecimento de políticas de conservação dos elementos abióticos, subsídio para zoneamentos ecológico-econômicos territoriais, promoção de uma gestão ambiental mais consciente e integrada, visando principalmente a conservação dos ambientes, né? E aqui algumas referências utilizadas, não podemos deixar de citar Gray, Brilha e o Comer, que traz grandes considerações sobre os elementos abióticos da natureza. Sabendo disso, né, finalizamos o nosso trabalho e deixamos esse trabalho como uma consideração para avanço das pesquisas dentro da relação entre a geodiversidade e os serviços ecossistêmicos abióticos, porque precisamos
integrar esses dados, né, essas informações na sociedade de maneira geral. Então, essa é a finalização da apresentação para o 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. E foi essa, pessoal. Até mais!